Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao meu canal, o canal do Felipe Schera, onde eu tô aqui para tirar as suas dúvidas relacionadas a tudo que diz respeito à gestão da sua clínica, do seu estúdio, da sua academia. Eu recebi uma mensagem hoje através do meu Instagram falando sobre a dificuldade de contratar um profissional. A pessoa gostaria muito de contratar por carteira assinada, mas ela falou que a contratação não se sustenta. Isso é uma dificuldade que eu vejo acontecendo muito dentro do mercado, até porque se a gente pensar no Pilates, são 30 anos aí dentro do mercado e, infelizmente, as pessoas elas optam por fazer a contratação sem entender de fato qual é a grande o momento exato, né? Qual é o melhor momento para que essa contratação aconteça sem que isso possa prejudicar o negócio. Se você está me ouvindo, não esquece de deixar o seu like, não esquece de deixar o seu comentário, não esquece de seguir a gente. Já bota aí para seguir, para que você receba, toda vez que eu fizer um vídeo novo, você receber essa informação e não ficar de fora. Se você tem dificuldade, vem com a gente, porque nesse vídeo vai ser uma aula e até o final eu vou te mostrar o que você precisa entender antes de contratar um profissional para o seu espaço. A primeira coisa que você precisa entender na hora que você vai contratar, existem dois pontos que a gente precisa levar em consideração no momento de contratar um profissional. Primeiro ponto é: eu estou contratando porque eu quero aumentar o meu lucro, ou segundo ponto, eu estou contratando porque eu quero reduzir a quantidade de horas que eu trabalho dentro do espaço. Essas duas, esses dois pontos, essas duas questões são extremamente importantes para que a gente entenda o que vai acontecer na hora que eu for buscar um profissional dentro do mercado, para que eu compreenda o quanto isso vai impactar no caixa do meu negócio. Felizmente ou infelizmente, hoje as pessoas elas abrem, elas começam a trabalhar, elas não calculam o preço, elas não se planejam, elas não possuem métodos. E quando elas vão perceber, às vezes pode ser muito tarde, às vezes pode dar mais trabalho, mas acredite, com gestão e com estratégia, tudo se torna possível, tudo se torna tangível dentro do negócio. Quando a gente pensa em lucro, a gente está pensando em aumentar a capacidade de atendimento da nossa empresa. Então, se hoje você tem um estúdio de Pilates, você atendendo 3 clientes por horário, se eu viso trazer outro profissional para dentro da empresa, eu posso ter a possibilidade de passar a atender 6 pessoas. Então, eu vou ter 2 profissionais trabalhando na hora, cada profissional atendendo 3 pessoas. Isso vai aumentar o lucro da minha empresa, tendo em vista que eu terei mais pessoas circulando dentro da minha empresa, terei mais clientes entrando dentro do meu negócio e eu terei, desta maneira, mais pessoas para dividir os custos da minha empresa. Tudo dentro do planejamento, ele vai passar pelo custo do seu negócio. E por esse motivo eu vou abrir o quadro branco para a gente conversar, para você entender o que eu quero dizer sobre isso. Fica aí, vem comigo. Deixa eu abrir o quadro branco aqui. Quadro branco abrindo. Então, o que a gente precisa entender? Todo cálculo deve ser baseado no custo da sua empresa. Vou partir do pressuposto aqui da contratação da carteira assinada. Como a minha seguidora perguntou, carteira assinada. Se o regime da minha empresa, tá, ela é simples nacional, o custo desse profissional será de até 42%, além do que está sendo proposto para esse profissional. Então, se tudo é baseado no meu custo, quais são os custos que eu tenho? Eu tenho os custos operacionais. Quais são os custos operacionais da empresa? É o aluguel, é a luz, é a água, o condomínio, o contador, a faxineira, tá? Todos esses são os custos operacionais que você tem dentro do seu negócio. São custos que ele pode até ter uma certa variável dentro da empresa, porém ele vai se manter dentro de uma constante que todo mês você tem que pagar aquela quantia para esses órgãos, para essas pessoas que vão estar oferecendo espaço, vão estar oferecendo serviço para a sua empresa. Então, os custos operacionais são os custos relacionados ao que a gente precisa para que a sua empresa funcione. Aqui vai entrar os insumos, material descartáveis e tudo mais. Então, a primeira coisa que eu preciso entender é qual o custo operacional que eu tenho dentro da minha empresa. Vou falar por experiência de mercado, depois de diversos diagnósticos que eu já fiz, depois de analisar diversos estudos dentro do estudo em ordem, dentro da mentoria, dentro da consultoria, eu percebo que existe um padrão onde o custo operacional da empresa ele vai girar de forma estável em R$ 6.000. Tá? Aqui eu não vou jogar o custo lá embaixo. Ah, não, Felipe, mas o imóvel é meu. Em outro vídeo eu posso vir falar com vocês falando sobre a importância, mesmo o imóvel sendo seu, você pagar um aluguel para você ter um retorno do investimento do imóvel. Mas vamos levar em consideração, na média, hoje o custo operacional é de R$ 6.000. Outro custo que vocês ignoram quando vocês vão realizar precificação, quando vocês vão realizar no planejamento, é o custo de folha, que aqui é que vai entrar o nosso profissional. Então, a primeira coisa que eu preciso pensar quando eu penso no custo de folha
Eu preciso entender que existe você. Quanto você gostaria de receber dentro do seu negócio? Qual o salário que você gostaria de receber dentro da sua atividade, dentro daquilo que você faz, dentro da sua empresa? Afinal de contas, a gente abriu a empresa por dois motivos. Primeiro, para que a gente não tenha um chefe. Segundo, para que a gente tenha um salário melhor. E terceiro, que essa empresa se torne lucrativa para a gente. Então, a gente precisa ter um salário. A gente precisa sair desse universo onde a gente não recebe um salário dentro da nossa empresa. Tá? A gente não pode ficar sobrevivendo e vivendo apenas do que sobra no final do mês. E dentro do planejamento, esse salário ele precisa entrar. Na maioria das vezes, as pessoas chegam para mim e pedem um salário de 10 mil. Então, eu vou fazer a conta levando em consideração um salário de 10 mil. Cada lugar no Brasil, ele possui uma particularidade quando a gente pensa no salário do profissional. Tá? Por que eu estou falando dessa forma? Estou falando de forma pausada. Aqui no Rio de Janeiro, o salário de um profissional de fisioterapia ou de educação física, ele é de R$ 3.044,78, tá? Na carteira de trabalho. Esse é o nosso piso salarial do Rio de Janeiro. Em São Paulo tem outro piso, em Minas não tem piso para fisioterapia, mas tem piso para outras áreas que podem ser englobadas para a nossa atividade. Então, nesse momento, é muito importante que você pause esse vídeo, verifique qual é o piso para que você dê continuidade na nossa conta e no nosso cálculo. Lembra que eu falei para você que o profissional ele vai ter um custo quando a empresa está no regime de Simples Nacional de 42%? Então, aqui eu vou ver qual é o custo do profissional. Porque esse custo precisa entrar na conta. 44,78. Esse profissional ele vai me gerar um custo de R$ 1.278,80. Felipe, que custo é esse? Esse custo é fundo de garantia, férias, é, fundo de garantia, férias, um terço de férias, rescisão desse profissional, caso a gente venha mandar ele embora, e todas as taxas envolvidas dentro desse processo de rescisão contratual que eu tenho com esse profissional. Então, beleza, eu tenho o meu salário, eu tenho o salário do profissional e eu tenho o custo que esse profissional me gera. Eu tenho mais custos envolvidos? Posso ter. Posso ter uma secretária. E o cálculo é igual. Eu tenho a secretária mais o custo da secretária. Mas vou me pegar na necessidade da minha cliente, da minha seguidora, que ela falou sobre a dificuldade que ela tem de sustentar a contratação do profissional visando a carteira de trabalho desse profissional. Beleza, então o que eu tenho aqui? Eu tenho 10 mil do meu salário, 3.044,78 do piso salarial do profissional que vai trabalhar comigo, no caso da fisioterapia, 30 horas, e no caso da educação física, 44 horas, mais R$ 1.278,80 do custo desse profissional e mais R$ 6.000 de custos operacionais da minha empresa. Vamos fazer a conta? Então eu tenho 10 mil mais 6 mil mais 3.044,78 mais 1.278,80. Isso vai me dar um total de 20.323,58. Aqui é o quanto a minha empresa custa para existir. Então, a primeira parte a gente já encontrou. Qual é o custo que a minha empresa tem? Daqui eu não acabei a minha conta. Eu vou continuar fazendo conta, eu vou continuar analisando a minha empresa, eu vou continuar trazendo um diagnóstico de como eu vou conseguir pagar este profissional. Qual o próximo passo? Eu preciso encontrar qual é o faturamento para conseguir manter o equilíbrio da minha empresa. Por que eu tenho que fazer essa conta? Porque lembra que eu estou no regime lá do Simples Nacional? Eu tenho imposto, eu tenho taxa de cartão e eu tenho depreciação do meu negócio. Então, para facilitar a sua vida, quando eu busco o meu equilíbrio, eu vou pegar o custo que eu encontrei, 20.323, e vou dividir por 0,88. Então, eu vou pegar 20.323,58 e dividir por 0,88. Isso vai me dar o faturamento de equilíbrio. Então, para que eu tenha equilíbrio na minha empresa, que eu consiga contratar um profissional de carteira assinada, retirar o meu salário de 10 mil e pagar o custo operacional da minha empresa, eu preciso ter R$ 23.094,97 de faturamento. Isso para ter equilíbrio. E aqui que começa a grande questão relacionada à contratação. A pessoa não faz essa conta. A pessoa ela vai pelo caminho inverso. Ela faz o seguinte: ela liga para a concorrência. Deixa eu trocar a cor aqui. Qual é a falha que o mercado comete? Liga para a concorrência, procura saber o preço do serviço da concorrência e, a partir daí, escreve direito, o seu preço. A média nacional hoje do Pilates, 2 vezes na semana,
está em R$ 250. A média de atendimento no Pilates está em 4 clientes por hora. Lembra que eu comecei esse vídeo falando da importância de eu entender se eu quero aumentar a minha capacidade de atendimento ou se eu quero apenas reduzir a minha carga de trabalho? Isso é importante no meu planejamento. Por quê? Eu preciso entender qual é a capacidade de atendimento que a minha empresa tem. Aqui eu encontrei o equilíbrio. Aqui, 23 mil é o quanto eu preciso ter de faturamento para ter equilíbrio. Se eu pensar em 23.094 e 97 cobrando R$ 250, eu precisaria ter 92 clientes matriculados para atingir o equilíbrio com R$ 250 no plano 2 vezes na semana. Eu precisaria ter 92, 93, que deu 92 uns quebrados, 93 clientes ativos. E aqui tem uma questão muito importante para se analisar. Eu encontrei o equilíbrio da minha empresa. E o que eu preciso olhar aqui agora, Felipe? Vamos analisar para ver se é possível atingir os 93 clientes? Qual é a conta que eu faço para ver se é possível atingir esse equilíbrio? Vamos voltar para o lado de lá. Vamos botar de preto agora para facilitar a visão de vocês. Bem rubro-negro. Então, o que eu tenho que olhar? Eu atendo 4 clientes por hora. Eu atendo 8 horas por dia. Eu trabalho 24 dias úteis no mês. O que isso vai me informar? Quantos atendimentos eu consigo realizar no espaço de um mês. Eu ia botar um mês de atendimento, mas vai ficar redundante. Então, eu vou ter 4 vezes 8 vezes 24. Eu consigo, em um mês, realizar 768 atendimentos. Beleza, Felipe, você chegou em atendimentos, mas como é que eu transformo isso em quantidade de clientes matriculados? Eu vou seguir a lógica do mercado. O mercado acredita que 2 vezes na semana são 8 aulas, 8 atendimentos, para manter o mesmo discurso, 8 atendimentos. Logo, eu tenho uma capacidade máxima de atender 96 clientes. Beleza? Então, aqui, para que eu consiga chegar ao equilíbrio da minha empresa, eu precisaria atingir exatamente 96% da minha taxa de ocupação para que eu não tivesse prejuízo dentro do meu negócio. Eu, Felipe, sou do partido que atingir 96% da capacidade de uma empresa é algo muito difícil. Eu não vou falar impossível, mas é algo muito difícil de ser atingido. Porque dentro desse bloco de horários que a gente está levando em consideração na nossa conta, a gente sabe, analisando o mercado, que existem momentos que a gente não tem um pico de 4 clientes fazendo naquele horário. Vai ter 3, vai ter 2, vai ter momentos que você vai estar com 1, vai ter outros que vai ter 4. Então, o que eu observo? De padrão dentro do mercado, nós temos cerca de 70% da nossa ocupação. Essa ocupação vai gerar de 70% a 85%, mas, de média, o mercado ele gira na casa dos 70%. Então, eu teria uma capacidade em 70% de 67 clientes. O que eu preciso entender? Eu preciso atingir o faturamento da minha empresa com 50% do meu movimento. Porque se eu depender de uma quantidade muito grande de clientes, isso vai comprometer o meu caixa, isso vai comprometer o meu financeiro. Então, um dos grandes problemas que a gente tem na hora de contratar começa aqui, na hora de se planejar, na hora de se organizar, na hora de entender se eu estou buscando essa contratação porque eu vou passar a atender mais clientes por horário e a nossa conta mudaria, ou se eu estou buscando fazer a minha contratação para reduzir a minha carga horária. Se eu pensar dentro deste cenário, eu poderia chegar ao preço do meu serviço, para saber o quanto eu precisaria cobrar para que se torne lucrativa a minha empresa. Que é a conta que eu vou fazer com vocês agora. Então vem para cá para outra tela. Pensando de forma lucrativa, tá? Com a contratação, lucrativa com CLT, com contratação de CLT. O que eu preciso observar aqui? Eu vou ter lá o meu custo. Vou voltar aqui porque eu não lembro qual é o custo. Eu tenho um custo de, deixa eu já deixar aqui na calculadora, 20.323,58. Deixa eu trazer para outra tela, para a gente botar na outra tela. Então eu tenho um custo de 20.323,58. Eu quero ter lucro agora. Qual o faturamento de lucro para esse cenário?
eu vou pegar e vou dividir por 0,68. Então, o meu faturamento, para que eu tenha lucro, precisa ser de aproximadamente 30 mil. Meu faturamento precisa ser de 29.887,61 centavos. Beleza, Felipe, já entendi que o meu faturamento precisa ser de 29 mil, 30 mil reais para que eu tenha lucro. Qual o próximo passo que eu vou observar? Eu já sei qual é o equilíbrio que eu tenho que ter. Eu preciso ter lá meus 23 mil para equilíbrio para que eu consiga contratar. Só que aqui eu estou buscando o preço certo do meu serviço. Se eu quero contratar, eu preciso cobrar o preço certo do meu serviço para que eu não tenha prejuízo. E daqui a pouco você vai entender por que é importante você ter o preço certo nessa hora. Divididos por 7, desculpa, 768 vezes 0,7. Beleza, então tem 29.887,61 divididos por 538. Preço por atendimento sugerido seria de R$ 55,55 vezes 9, duas vezes na semana, para 4 clientes por horário, 8 horas por dia, deveria ser de R$ 499,97. Se eu consigo cobrar, você pode arredondar, pode jogar para 500 e tudo mais. Se eu consigo cobrar R$ 499,97, vamos botar lá no meu equilíbrio. Eu tenho 23.094,97. Faturamento, equilíbrio. Eu preciso de 23.094,97. Se eu cobro 499,97, quantos clientes eu preciso ter? Dividido por 499,97. Eu preciso ter 46 clientes ativos. Não sei se vocês conseguiram entender, mas quando a gente pensa na contratação, o grande problema que a gente tem hoje dentro do mercado está literalmente vinculado ao preço cobrado pelo serviço, porque inevitavelmente as pessoas não calcularam o preço, não se planejaram, não entenderam o cenário, não compreenderam de fato o que precisava ser construído dentro da empresa para que essa contratação acontecesse. E aqui eu vou dar um plus para vocês, tá? Um extra para vocês. Quando eu tenho esse faturamento aqui, a gente tem uma coisa chamada de pirâmide de planejamento. O que é pirâmide de planejamento? Eu tenho o meu faturamento. Então, eu tenho meu faturamento de... Vamos levar em consideração que a gente bateu lá os 29.887,61. Deixa eu fazer a conta aqui. 887,61 divididos por 499,97. Vou até anotar aqui, ó, 59 clientes ativos. Para a gente ter todas as informações em mãos, para vocês entenderem qual é a lógica por trás. Então, eu tenho 59 clientes, estou abaixo. Lembra lá que a minha capacidade era de 96 clientes no máximo. Eu estou com 59, então eu tenho 59. Eu tenho 61%. Então, eu tenho lucro na minha empresa, eu alcanço lucro na minha empresa. Empresa com lucro com 61% da minha ocupação. Daqui para frente, tudo vai somar e aumentar a minha margem de lucro dentro da minha empresa. Dentro do cenário ideal, o que eu preciso entender? O dinheiro, ele é indivisível, ele é finito e não aceita desaforo. Se eu entendo que o dinheiro é finito e não aceita desaforo, eu vou compreender que, pela literatura, eu tenho para folha salarial, vai ficar em 40%. Custo operacional, eu vou ter 30%. Reserva de aposentadoria, para quem me acompanha, para quem sabe, eu falo muito da reserva de aposentadoria. Reserva de aposentadoria, eu vou ter 20%. Caixa, eu vou ter 10% para o meu caixa. Vamos fazer a conta levando em consideração os 29. Vou fazer os dois cenários. O que o meu faturamento me permite e o que vai acontecer se eu realizar os pagamentos como a gente propôs lá atrás. 10 mil de salário, 3.044 do profissional com custo de 1.200, mais os 6 mil de custos que a empresa vai ter. Vão vir para cá, vem comigo. Então, se eu tenho folha salarial dentro desse cenário, eu tenho 29.887,61 40%, eu tenho para pagar a folha 11.955,04. Tá? Eu tenho de custo para pagar os custos do meu negócio 29.887,61. Eu tenho para os meus custos, eu tenho 8.966,28. Eu tenho para reserva. Botei aqui para reserva 29.887,61 vezes 0,2.
Para a reserva aqui eu vou ter 5.977,52 e no caixa, mensalmente, eu vou ter 2.988,76. Essa seria a pirâmide ideal do meu negócio, levando em consideração o faturamento de 29 mil, que foi aquilo que eu estou buscando, eu tendo folha salarial de 40%, custo operacional de 30%, reserva de aposentadoria de 20% e caixa de 10%. Aí você vai falar assim, mas Felipe, não é isso que está acontecendo, porque lá atrás, e a gente vai fazer esse cenário, vou até voltar aqui para pegar exatamente o custo do profissional, 1.278,80. Pronto. Então, o que eu tenho, deixa eu fazer aqui para ficar bonitinho, vamos fazer um risco aqui, ó. E a gente volta para cá, vem para cá, faz aqui. Eu tenho a minha pirâmide atual. Como é que é a minha pirâmide atual? Eu tenho de folha, vou botar aqui descritivo para vocês entenderem. 10 mil do seu salário, 3.044,78 da carteira do profissional, e vou levar em consideração o custo do profissional aqui também, tá? Que isso vai me totalizar 344,78 mais 1.278,80. Eu vou ter um custo de 14.323,58. Felipe, mas a folha ficou acima. Ficou acima porque o seu salário está acima do que eu conseguiria bancar dentro desse cenário. Mas está tudo bem, a mágica vai acontecer. Então eu tenho 14 mil vezes. 14.323,58 divididos por 29.887,61. Isso vai me dar, a minha folha aqui tem 47% do meu faturamento. O custo, lembra lá qual foi o meu custo? Meu custo eu tinha programado de 6 mil, certo? Só que aqui tem um viés. Eu vou levar em consideração, dentro desse meu custo, que não estava sendo levado em consideração, 6% de imposto. Então vai ter a soma dos impostos. Então vou pegar lá, 29.887,61 ponto 006. Eu vou ter um custo de imposto, vou botar aqui dentro para ficar organizado. Eu tenho um custo de imposto que eu vou pagar de 1.793,25. Somando lá, eu vou ter 7.793,25. Percebe que aqui eu já tenho uma sobra referente ao que meu planejamento me permite. Dividido por 29.887,61, eu tenho aqui 26% de custo. Felipe, beleza, sobrou 4, subi 4, ficou faltando 3%. Esses 3%, nesse exato momento que eu ainda não aumentei minha capacidade, não estou atendendo mais pessoas, eu atingi o meu platô de lucro, eu vou ter lucro. Tá? Vou levar em consideração o lucro como um todo. Eu tenho aqui 323,58 mais 7.793,25. Eu tenho até agora um custo geral de 22 mil, menos 29.887,61. Eu tenho um lucro, tá? Vou levar em consideração o lucro total, que depois a divisão pode ser feita de outras maneiras, 7.770,78. Isso aqui, dividido por isso aqui, vai me dar exatamente 26%. Vou baixar aqui. Faltavam 3, dá 27% aqui, porque eu arredondei. Então dá 27% aqui, batendo os 100%. E aqui eu posso fazer divisão, eu posso fazer minha reserva de 20% e mantendo um caixa de 7%. Percebe que a contratação ela precisa ser planejada. Eu consigo pagar para você o salário de 10 mil, eu consigo contratar o profissional de carteira assinada, eu consigo pagar os encargos desse profissional, eu consigo pagar os impostos do meu negócio, desde que eu dedique um tempo ou eu contrate o Felipe para fazer o diagnóstico da sua empresa, para te apresentar o como isso vai acontecer, o como isso vai se proceder dentro da sua empresa. Hoje, a grande questão que eu vejo, realizando diagnóstico, fazendo o trabalho com o pessoal do Estudo em Ordem, fazendo o trabalho com a galera da mentoria e da consultoria, é exatamente a falta de organização no seu planejamento. É muito importante que a gente faça um planejamento para que eu consiga compreender o quanto eu posso
ou o quanto eu devo cobrar pelo meu serviço para que eu não tenha prejuízo, para que a minha empresa consiga se sustentar. Lembra que a minha seguidora falou que ela não conseguia sustentar a contratação? Para eu conseguir sustentar a contratação, eu preciso estar cobrando o preço certo. E vou te mostrar por quê. Última conta, prometo que é a última conta. Essa aqui é segredo que eu não ia abrir não, mas eu vou abrir para vocês, porque se vocês ficarem até o final, vocês merecem saber essa conta. Hoje, um profissional que trabalha na sua empresa, ele só pode receber, tá? Ele só pode receber 25% do faturamento que ele gera. E aqui é aquele momento que vem um monte de voz na minha cabeça falando assim: ai, mas Felipe, como é que eu vou pagar 25% para o profissional? É um absurdo. Eu entendo todos esses sentimentos. Mas o que a gente precisa compreender é que 25% do faturado em um preço de R$ 250 é menor que 25% do faturado a R$ 499,97. Essa é a grande questão. Se eu fizesse a conta hoje, tá? Levando em consideração um profissional que atue 8 horas por dia. Vamos pensar no profissional de educação física. O profissional de educação física atua 8 horas. Da fisioterapia são 6, mas da educação física são 8. 8 horas por dia. Para facilitar a minha conta, tá? De segunda a quinta. Ele vai trabalhar de segunda a quinta. O que ele vai ter? Pensando em atendimentos 2 vezes na semana, tá? Ele vai atender 8 turmas com 4 clientes na segunda e na quarta, 8 turmas com 4 clientes na terça e na quinta. Ele vai atender 8 turmas com 4 clientes. Dentro desse cenário, ele vai ter, no máximo, 32 clientes ativos na sua agenda. Se eu cobro 32 vezes 250, se eu cobro 250, que é a conta que eu estou fazendo 250, se eu cobro 32 vezes 250, esse profissional ele vai me render R$ 8.000 de faturamento. Quanto é que eu posso pagar para ele? Muito bem, 25%. 25% de 8 mil. O máximo que eu consigo pagar para ele, cobrando R$ 250, sem prejudicar o caixa da minha empresa, seria R$ 2.000. O que eu quero que você entenda é a importância do planejamento e da análise. E hoje, a grande dificuldade que as pessoas possuem de sair da porcentagem, de mudar a forma de contratação, de assinar uma carteira, tá literalmente pela falta de planejamento, pela falta do diagnóstico do negócio e a compreensão do quanto meu caixa comporta, do quanto meu caixa é capaz de pagar para esse profissional que vai trabalhar na empresa. Percebe que eu não estou sendo maldoso, Felipe está falando pagar só 25. Não. Se eu faço a mesma conta, levando em consideração os 4.999, vamos arredondar para 500 para bater exato, vai me dar o dobro. Eu pagaria para o mesmo profissional, fazendo a mesma carga horária, o mesmo trabalho, R$ 4.000, acima do piso que a gente estava pensando. Então eu tenho a possibilidade até de aumentar o salário dele, de fazer uma outra proposta. Então é isso que a gente precisa compreender, é isso que a gente precisa entender. Tudo dentro da sua empresa, ela possui um custo, tudo possui uma porcentagem. Só que ela precisa estar equilibrada, ela precisa estar alinhada, ela precisa estar definida para que você consiga ter lucro, para que você não pague para trabalhar. Para que você consiga trabalhar menos, ganhar mais e conseguir se aposentar, a sua base precisa estar estruturada na gestão do seu negócio. E se você pretende contratar, é fundamental que você vá de encontro o que a manada anda dizendo, das verdades absolutas que o mercado carrega. Você precisa fazer o cálculo e analisar o seu negócio. Beleza? Eu espero que vocês tenham compreendido e que vocês tenham entendido tudo que eu falei. Se você tem dúvidas, se você quer saber como é que você faz para calcular o preço, se você quer saber como é que faz para contratar um profissional na sua empresa, se você quer a minha análise, um diagnóstico da sua empresa, não perde tempo. Eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? Na legenda desse vídeo, eu vou deixar o link aonde eu explico como funciona para que você contrate o diagnóstico de Pilates, aonde eu faço toda essa análise que eu mostrei, toda essa explicação que eu mostrei para você agora. Eu te apresento para que você entenda como é que a sua empresa pode contratar de forma correta, se sustentar, sem ter prejuízo e principalmente lucrando, para que você consiga trabalhar menos, ganhar mais e criar a sua reserva de aposentadoria. Espero que você tenha gostado, espero que tenha te ajudado, espero que você tenha compreendido como funciona o raciocínio num planejamento de uma contratação.
Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece, que sabe que elas precisam entender mais sobre a contratação. Muitíssimo obrigado pela sua atenção, pela sua paciência, por você ter ficado até o final. E caso você precise, não se esquece, link aqui embaixo. Eu estou aqui à disposição para te auxiliar e te ajudar, traçando o diagnóstico da sua empresa e te apresentando como você pode melhorar os seus estados para trabalhar menos, ganhar mais e se aposentar. Beijo no seu coração e até um próximo vídeo. Valeu, galera. Tchau, tchau.